Bom, camaradas, eu sou o Vina Guerreiro e esse é o 12 Minutos. Eu tô aqui e deve estar um pouco escuro, porque ali tá muito sol, eu acabo de fazer um vídeo. Hoje eu tô para contar história, né? Vou contar história, enredar minhas indignações, minhas tristezas, também minhas esperanças, tô até emocionado. ah, na, Dentro dessas histórias. Mas tá muito sol ali na caixa d'água onde eu apoio o tripé e enfim, tá muito ruim, então eu vou fazer aqui mesmo, tá bom? Então não repara na bagunça da imagem. Sabe, antes de me filiar ao PDT, antes de ir ajudar todos aqueles a quem eu ajudei em suas candidaturas no ano de 2018, então Ciro Gomes, Marcelo Cândido para o governo do estado de São Paulo, né, com a vice Gleide Sodré, o Antônio Neto como senador e o outro que eu votei foi o Suplicy, naturalmente, o PDT não apresentou dois candidatos. E também os deputados federais aí, que eu não apoio mais, né, os candidatos a deputado federal e estadual, a Tabata, Cassiano, esse pessoal aí. Antes de tudo isso, eu levei eu saí, eu tinha uma loja de temperos e ervas na Vila Mariana. Loja essa que inclusive foi ameaçada daquele evento lá que eu fiz, aquele erro que eu cometi, de falar o que eu pensava, né, enfim, sobre o Bolsonaro, né. Eu tinha uma loja lá de temperos, cerealistas, sabe? E eu vivia disso, tentava viver disso porque eu vendia muito pouco lá, né, no local. Eu aguentei 8 meses, né. Antes disso eu tinha sido ambulante, eu vendia mousse na rua, eu fazia mousse em casa e saía para vender na rua. Eu já era um pós-graduado na época, eu tenho universidade fechada e pós-graduação fechada. Eu não falo que eu sou alguma coisa se eu não me formei nela. Eu sou, né, o que sou, tenho formação. Eu simplesmente fechei a loja para ajudar o projeto do Ciro Gomes. Eu já namorava o PDT há 5 anos. Devia ter entrado naquela época, a primeira reunião que eu tive com o Lupe há muito tempo, meia década atrás, que estava lá o Major Olímpio, que estava lá uma outra turma que não é essa que está hoje no PDT. Devia ter entrado naquela época. Não entrei, erro meu, tudo bem. Mas eu lembro que na campanha, antes de eu fechar a loja, no último mês antes de eu fechar a loja, um dia, a Janaína Pascoal, a doutora lá do impeachment, a golpista, ela passou lá na loja. E aí pediu meu voto. Me entregou um folheto dela, falou, olha, sabe quem sou eu? Eu falei, sei, doutor, sei muito bem quem a senhora é. E aí ela falou assim, olha só, tá aqui o meu material de deputado estadual e tá aqui o meu candidato a presidente, Jair Bolsonaro. Aí eu virei para ela e falei assim, senhora, desculpa, doutora, eu vou ficar com o seu folheto, mas com o folheto do Jair Bolsonaro eu não vou ficar. Aí ela falou, por quê? Você não gosta dele? Eu falei, eu não gosto de gente que é pilantra, né? Mas você pode ficar com o meu material de deputado estadual? Eu falei, olha, eu já tenho também candidato a deputado estadual, né, que foi o candidato aí aqui de São Paulo pelo PDT, mas eu vou ver o da senhora, mas eu já tenho um candidato também, não sei se eu vou mudar, mas o Ciro Gomes eu tô fechado, né? Tudo bem. Aí ela insistiu, mas por que você não gosta de Jair Bolsonaro? Aí eu peguei e falei, primeiro que eu tô com o Ciro, voltei a falar, e a segunda situação, doutor, é que eu não gosto do Jair Bolsonaro há muito tempo, eu conheço ele lá de trás. Eu conheço esse cara já tem uns 6, 7 anos. Eu acompanho a Câmara, né? E eu não gosto do que ele faz na Câmara. Eu não acho legal, não acho que ele tenha pautas verdadeiras, eu acho que ele só tem desmedidas e senso comum, né? É isso que eu acho, cara. E eu acho que é pilantra, eu acho que tudo. E eu nem sabia de tudo que a gente sabe hoje, hein? Falei, eu sinto que esse cara é um pilantra. Eu sinto que ele é um tratante, ele tá te enrolando. Aí ela falou, eu gosto do Ciro Gomes. Ela falou assim pra mim, eu gosto do Ciro Gomes. O problema é que ele acha que foi golpe, né? Aí eu falei, a senhora é do direito, né? A senhora é doutora e professora, sou. Aí eu falei pra ela assim, doutora, o direito ele não é objetivo, ele é subjetivo, não é? Ela falou, é. Aí eu falei, então, cabe dúvida sobre o golpe? Sobre o que a gente chama de golpe, nós que não aceitamos o golpe, o impeachment da Dilma?
Aí ela falou, cabe. Eu falei, então é isso, é só isso. A senhora, eu não acho que a senhora não tenha sido idônea, não acho que a senhora tenha... Eu não falei que eu sabia, né? Ela ganhou 45 mil reais para entrar com 45, o número do PSDB, para entrar contra o PT, né? No impeachment da Dilma. Mas eu disse a ela, eu não acho que a senhora tenha feito de má vontade, tenha feito na maldade. Até vi sinceridade. Só que o que vocês fizeram a partir disso, o que está acontecendo com esse país, na época do Temer, o presidente, falei, o resultado disso é muito ruim. A senhora vai ver onde esse país vai chegar. Principalmente se esse cara aí, o Bolsonaro, for ser eleito. Aí ela fez assim com a cabeça e não falou mais nada. Aí ela falou, bom, se você puder olhar meu material e votar em mim, eu falei, não, tudo bem, fica à vontade. Bom, resultado, Jair Bolsonaro foi eleito presidente, para nossa surpresa e tristeza. Janaína Pascoal foi a deputada estadual mais bem votada do país. Uma grande onda de pessoas, e eu vou dizer uma coisa, os votos da Janaína Pascoal são dela, tá? Não são dela por causa do Bolsonaro, é diferente nesse aspecto. Não é Joyce Hasselman, não é Alexandre Frota, não é Nelson Barbudo, não é essa raça do caralho que entrou mamando na rola do Bolsonaro. A Janaína, nesse aspecto, ela é diferente. Os votos eram dela pelo que ela fez, o impeachment, tá? Bom, eu lembro de falar isso pra ela e fiquei muito feliz disso ter acontecido, né? Eu cheguei a dizer aqui em vídeos depois de 2019 que as primeiras vítimas do movimento bolsonarista seriam mulheres. E eu apostava que a primeira fosse ser a Janaína. Eu errei, porque na verdade foi uma mulher, foi a Joyce Hasselman, a primeira mulher do movimento deles, né? Desse forma pensamento bolsonarista de ser a ser tratada mal foi a Joyce Hasselman. Mas agora, né, está havendo cada vez mais o distanciamento da própria Janaína. Bom, agora já encerrou mesmo, agora não tem mais relação, porque ela falou que o Bolsonaro não deve continuar à frente da presidência da República. Ela falou que o Mourão daria um trabalho melhor, ela falou que o Mourão faria um trabalho melhor, ela falou que esse país precisa ser governado, que o Bolsonaro entrou com crime de responsabilidade. O Alexandre Frota prometeu que ontem iria entrar com um pedido de impeachment contra o Bolsonaro. Eu já falei ontem no vídeo que eu acho que não tem clima para isso. Eu não gosto do governo Bolsonaro, até acho que ele deva cair. O meu problema é o seguinte, se for para ele cair, que ele caia agora antes de dezembro, porque quando virar o ano é o segundo biênio. E aí quem entra realmente é o Mourão. Para mim, se for para cair, todo o país tinha que parar agora e falar, cai agora. Porque aí refaz as eleições. Faz as eleições já junto com as de prefeito. Porque seria muito melhor. Agora, a questão vai ter eleição também? Porque como é que você vai fazer uma eleição com uma pandemia dessa? Será que é controlável? Eu, sinceramente, não sou biólogo, infectologista, médico, eu não manjo disso. Mas pode muito bem, manifestações contrárias ao Bolsonaro pode fazer com que ele proponha um estado de sítio, uma intervenção, um fechamento do Congresso e um governo dele por medida provisória. Ontem estava se discutindo no Senado se o Senado ia fechar ou não. Fechar, velho! Nem a ditadura fechou o Senado, só depois de 68. A ditadura militar, estou dizendo, de 64. Será que o coronavírus vai ser o gatilho para que se acabe com a democracia do país de vez? Ruim com o Congresso, pior sem ele, velho. Vá por mim. Porque nem quem apoia o Bolsonaro vai poder falar que apoia o Bolsonaro num processo de ditadura. Sinceramente, eu não sei onde a gente está indo parar. Eu estou muito incomodado com a situação. Tatá foi no mercado esses dias, eu não gosto de sair muito de casa. Eu não gosto por natureza mesmo, não é por nada. Se eu não tenho nada para fazer na rua, eu não vou manguear por aí, não vou caminhar por aí, eu vou ficar na minha. Economizo se fico em casa, quero dizer isso, sou um desempregado. Essa é a minha realidade. A Tatá foi no mercado e viu lá que não tem mais esse artigo. Só ficou as coisas caras na prateleira, o resto que é coisa... A galera queimou o dinheiro deles em comida, um monte de coisa. E é bom mesmo que todo mundo faça estoque. Mas se todo mundo tiver tudo, alguns vão ficar sem nada. E eu não sei se em tempos complicados como esse, obscurantistas como esse, se as pessoas vão ser tão solidárias assim. Se elas vão ver o perfil da pessoa a quem elas devem doar, ser solidárias e tal.
Eu não sei, sinceramente. Bom, o fato é que a Janaína pediu isso e o Miguel Reale Júnior, que era o parceiro dela junto no impeachment da Dilma, e o Hélio Bicudo, na verdade o Hélio Bicudo já morreu, né, eram os três, mas ele voltou, o Miguel Reale voltou a pedir a intervenção psiquiátrica do presidente Bolsonaro. Eu não sei se isso tem forma de lei, se isso é possível, eu acho que isso aí é mais só para dar uma incendiada no clima. Mas a verdade é outra. O Miguel Reale é muito querido entre os militares. Eu digo pelo seguinte, o pai dele, o pai do Miguel Reale, o Miguel Reale mesmo, ele foi um fascista, né? Foi integralista, né? Ó, o integralismo é um fascismo diferenciado, tá? Não é um fascismo exatamente assentado numa pureza racial ou numa outrora gloriosa, como foram os fascismos italiano e espanhol e alemão, tá? E português também. O fascismo daqui é um pouco complicado, ele é diferente, porque ele ainda é republicano, ele não remete a uma figura monárquica, uma figura de inspiração divina, né, messiânica. O fascismo aqui ele era uma outra coisa. Prezava pela ordem, né? E é sim a ordem fascista, a ordem corporativa do partido mandando em tudo bem. Mas era uma coisa multiétnica, né? Mas que tinha também assim a importância. O homem branco vem à frente do homem preto e o último vem é o indígena, o originário da terra. Mas assim, é diferente, tá? Mas o Miguel Reale foi um fascista. Assim foram também, por um período, Abdias do Nascimento, Vinícius de Moraes. Houve uma corrente, aliás, o Plínio Salgado, fundador do fascismo brasileiro, o integralismo, ele era da Semana de Arte Moderna, né? Ele era um dos modernistas, junto com esses caras da elite paulista daqui. Ele era um grande escritor, um grande literato e tal. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Bom, do fascismo, não o fascismo artístico, mas do fascismo, no caso jurídico, era o Miguel Reale, do fascismo mais militar, sai o Olímpio Mourão. O Olímpio Mourão é aquele cara que foi o gatilho do plano Cohen, que depois fez com que o Vargas, acuado, dentro de um plano falso, naturalmente, pensado pela equipe, né, do Olímpio Mourão, é isso que faz com que o Vargas dá o golpe do Estado Novo, né, e depois reconduz o país à democracia, e derrubado, e depois volta nos braços do povo até ser assassinado por esses que faziam parte com ele na Aliança Liberal, que muitos eram fascistas, como quem? Olímpio Mourão, Góes Monteiro. Quem que é o Olímpio Mourão mais velho? Ele é o menino do plano Cohen. E quem que é ele mais velho? É o cara que dá o golpe em 64 no pupilo do Getúlio. Dessa ala, quem que é hoje os remanescentes? O próprio Mourão, o vice. Então, o Bolsonaro, por certa forma, que vem esses dois do grupo do Silvio Frota, né, que são os caras que ameaçam o Geisel. Então vocês têm que entender que as Forças Armadas não são uníssonas, Natal. Mas se o Miguel Reale está falando isso, significa que os militares talvez estejam querendo organizar as coisas por sobre a tragicidade que é o Bolsonaro. Eu acho que até aí tudo bem, mesmo eu não gostando do Mourão, porque para mim ele é outro entreguista vagabundo. E de família ruim, né? Família Mourão não presta, né? Inclusive o próprio Mourão falou, o meu neto nasceu loirinho, de olho azul, ele está esbranquiçando a raça, esse é o futuro nosso, alguma coisa assim. Ele quis dizer que o Mourão ele é tipicamente indígena, né? Você olha para ele, você vê que ele é miscigenado de indígena muito forte, que nem eu, né? O Mourão tem preto na família, tenho certeza, e eu também tenho certeza. A miscigenação sai isso. E ele acha que o esbranquecimento da raça dele, da família dele, é algo puro, é algo bom. Isso é totalmente fascista, e não fascista brasileiro, é fascista de fora, inclusive. É um fascista alemão, fascista como o Bolsonaro é também, tá? Ele não fala abertamente, mas é. Fascista italiano no mínimo. Aliás, um bisavô do Bolsonaro lutou na guerra, perdeu um braço na guerra, lutando pelos nazistas. Mesmo os Bolsonaros saindo do norte da Itália. É o lado alemão da família Bolsonaro. Enfim, o Bolsonaro não fala também uma outra coisa, o vídeo vai ficar um pouco maior do que 12 minutos, mas o Bolsonaro não fala uma outra coisa. Ele teve um bisavô também, alemão, não é o mesmo que perdeu o braço, é o outro, que morava aqui em Campinas e tinha um jornal chamado O Getulino. Foi o primeiro jornal de movimento negro. O cara era um cara branco, o bisavô do Bolsonaro, e lutava pelo movimento negro. Nascente movimento negro, o movimento negro que estava nascendo naquela época. O bisavô do Bolsonaro era um identitário, cara, um identitário de época, mas um identitário pioneiro, quando o identitarismo não era isso, era uma outra coisa, né?
a luta pela emancipação do homem preto. O nome do jornal era O Campineiro, o Getulino. Olha que louco o nome, o Getulino, que devia ser os getulistas, eu não sei, tá? Ou se é o bairro Getulino, não sei. Mas era um jornal e o jornal dava um amplo espaço para o movimento negro que estava nascendo lá em Campinas naquela época, no interior de São Paulo, vários núcleos. Muito louco isso, né? Enfim, se Bolsonaro tem que cair, para mim tem que cair antes do fim do ano. Só que as eleições têm que ser refeitas e não pode mudar as regras do jogo com o jogo andado, tem que respeitar a Constituição. Se for para cair no fim do ano se for para cair no início do ano que vem, que eu acho que é o que eles estão programando, eles estão programando detratar o Bolsonaro de todas as maneiras para que ele caia só no ano que vem, para o Mourão ficar, eu já não gosto muito dessa ideia. Mais um impeachment, de novo, não vai aguentar. Um anulamento das eleições é fantástico. É como se a gente esquecesse 2018 para cá. Até porque é uma boa época para a gente esquecer, né? Eu estou muito incomodado com o que vem acontecendo com esse país desde 2013, tá? Eu não acompanhei com bons olhos nada do que vem acontecendo. Mas, de 2018 para cá, a coisa piorou muito. Bom, vou lá, senão vai ficar muito longo o vídeo. Se você viu até o final, então escreve aí, abacate getulino. Legal. Bolsonaro, seu fascistinha, você vai rodar, vai rodar, vai rodar. Ô Bolsonaro, seu fascistinha, olha, tá aí o coronavírus. Viu? Hoje, 8h30 da noite, o povo vai começar a bater panela e palmas e falar fora Bolsonaro na janela, tá? Se você puder participar, se você morar num prédio bem alto, dá um berro aí às 8h30, beleza? Legal, legal? Então, tchau, um abraço.